E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida de T. E no podcast de hoje falaremos de um assunto que com certeza merece muito respeito. É isso aí, Locar. Além de respeito, muita atenção e muito carinho. Estamos falando do autismo. Com certeza você deve conhecer alguma pessoa autista, não é verdade? E vocês sabiam que ele tem vários níveis, mas hoje falaremos melhor sobre essas diferenças. Muito bom, Locar. Atualmente, o autismo está presente em 1 a cada 36 crianças de até 8 anos. E também aumentou em 50% os casos de crianças e adolescentes autistas matriculados em salas de aula. E vocês sabiam, galera, que existem aproximadamente 70 milhões de pessoas autistas no mundo inteiro? Mas hoje falaremos melhor com uma super especialista. Terapeuta comportamental, psicopedagoga que trabalha no Centro de Autismo de Osasco, em São Paulo. Ela já tem 5 anos de atuação na área e atende todos os níveis de suporte, 1, 2 e 3. E vai falar melhor sobre isso para nós hoje. Vanessa Perdomo! Tudo jóia, Vanessa? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Vanessa, explica um pouco melhor pra gente como que é seu trabalho lá no Centro de Autismo. Fala pro pessoal. Eu trabalho numa clínica em Osasco, em Presidente Altino. Como vocês disseram, o nome é Centro de Apoio Autista. Eu atuo lá há 5 anos. Lá tem também uma equipe muito grande, então tem outros especialistas também. E nós cuidamos de crianças e adolescentes, é o maior foco, tá? Fazemos terapia também com os responsáveis, porque precisa desse cuidado, né? Eles estão diariamente cuidando das crianças, dos adolescentes, então é necessário psicoterapia. E o que mais que vocês querem saber? Que a gente falou sobre os níveis de suporte, né? Entender como que são níveis? cada... Tá, eu vou tentar explicar de uma forma bem simplesinha para vocês, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me sinalizam, tá bom? Então, quando a gente fala de nível de suporte, a gente tem 3 níveis. O nível 3 é o nível grave, então é uma pessoa que vai precisar de muita ajuda para fazer as atividades do cotidiano. O nível 2 é o nível intermediário, então ela vai precisar de ajuda para fazer as atividades, porém algumas ela vai conseguir fazer com independência. E o nível 1 é o nível leve, onde essa pessoa ela não vai precisar de um suporte grande, mas ela vai precisar sim de ajuda, tá? O principal ponto no nível de suporte 1 é mais uma dificuldade nas habilidades sociais. Tá certo. Você tinha falado antes que, além das pessoas que trabalham lá, você falou que tem uns grupos... Você falou, muitas pessoas trabalham lá. Sim. As funções que cada um faz. São diferentes. Como que funciona? Tipo, é separado em grupo cada pessoa? Tá. Por exemplo, eu sou psicopedagoga de formação, mas quando eu entrei no centro, eu me especializei em terapia comportamental. Então, eu exerço essas 2 funções, psicopedagoga e terapeuta comportamental. Também temos fono, que vai cuidar da parte da fala, terapia ocupacional, que vai cuidar da parte das atividades de vida diária, então, cotidiano, por exemplo, escovação de dente, troca de roupa, tudo que exerce autonomia para o indivíduo. Psicomotricista, que vai estar ajudando na questão do desenvolvimento motor deste indivíduo, dentre outras especialidades. Musicoterapeuta, é um ambiente bem bacana. Legal. E na escola, como que é esse comportamento? Você tem esse conhecimento sobre como as crianças se comportam na escola? Então, na maioria das vezes, na escola... Os autistas, eles vão precisar de um apoio, de um mediador. Então, assim, tem os professores, e aí, na maioria das vezes, ele vai precisar de alguém a mais, que nós chamamos de AT, acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico, ele é ofertado pela escola, tá bom? E aí, a escola, ela vai contratar esse profissional e, junto com a escola, esse profissional vai estar ajudando a criança a desenvolver nas habilidades de aprendizagem e também social. Esse profissional, ele vai na escola e ajuda o professor ou é em lugares diferentes? Ou é em lugares diferentes. Ele vai na escola. Ele vai na escola e aí ele fica com a criança na sala, normalmente, tá? Normalmente, o que a gente tem de ATs na escola são para crianças de nível de suporte 2 a 3. Porque aí o professor da sala vai focar
para os alunos em geral, e o AT vai focar em específico para criança autista. E aí vai ajudar o professor a adaptar material, que às vezes é necessário, para interagir com os colegas, porque eles têm dificuldade de socialização, então para participar das brincadeiras, das atividades sociais. O nome certo é transtorno do espectro autista? Isso mesmo. Vocês querem que eu explique um pouquinho melhor? Por favor. Transtorno do espectro autista, ele foi criado recentemente, na verdade, tá? A partir de 2013, porque é uma nomenclatura diferente. No transtorno do espectro autista, o que a gente consegue entender? Quando eu falo para vocês, espectro é como se vocês pensassem em várias, vamos colocar aqui uma denominação de cores. Então, no TEA, normalmente as pessoas falam que meninos estão mais enquadrados no transtorno do espectro autista. Depois eu posso explicar um pouquinho melhor isso para vocês. Como eles associam a figura masculina, eles associaram também a questão da cor, então o azul. Aí o espectro é essa variedade de cores, e aí pode ser tanto um azul muito escuro, tanto um azul muito clarinho. E aí eu posso fazer uma associação com o que eu falei para vocês anteriormente, do nível de suporte. Então, o nível de suporte 3, ele pode estar no azul bem escuro. E o nível de suporte 1, ele pode estar no azul mais clarinho, por exemplo. E aí, transtorno do espectro autista, tá? Transtorno é porque existem anormalidades no desenvolvimento dessa criança, tá? E aí, por isso, o nome transtorno. Entendi. Antes da pergunta que ela fez, eu queria perguntar sobre, você falou dos AT. Quando o professor ele está explicando para os alunos, o AT ele também explica a mesma coisa de um jeito diferente para o autista? Isso, exatamente. Ele vai conseguir trazer ali para a criança que tem um autismo uma forma mais fácil dela assimilar esse conteúdo. Entendi. Muito importante isso, né? Sim. Mas até conteúdos mais difíceis? Tipo matemática, essas coisas. Depende muito, tá? Vamos voltar, a gente sempre vai voltar no tema do nível de suporte. Porque quando a gente pensa no nível de suporte, se é uma criança de nível 3 dentro de uma escola, por exemplo, atividades de matemática e língua portuguesa podem ser muito difíceis para ele, porque essa criança ela vai apresentar questões comportamentais. Quais são essas questões comportamentais? Ter dificuldade de permanecer sentado na mesa de ensino, apresentar dificuldade para prestar atenção na professora, apresentar dificuldade de esperar. Eles podem apresentar também comportamentos de estereotipia. O que são as estereotipias? Movimentos repetitivos com o corpo. Normalmente balançam os braços, as pernas, não conseguem ficar parados. E aí tudo isso vai influenciar na aprendizagem. Então, antes de chegar com o conteúdo, o AT ele vai ajudar nessa parte de comportamento. E aí sim a gente vai pensar na parte acadêmica dessa criança, tá? Mas assim, na maioria das vezes, essa criança ela não vai estar fazendo as mesmas atividades que as outras crianças da sala dela. Vai ter aí um objetivo de aprendizagem, porém vai ser sempre de acordo com o desenvolvimento dela, tá bom? Falaram que pode ser detectado assim o autismo desde cedo, mas a partir de que idade pode ser detectado? Ou tipo diferente com cada pessoa? Como que tem alguma funciona diferença? Quando é bebê, quando é mais velho. Perguntas muito boas, parabéns. Então, para detectar o autismo, é a partir do neném recém-nascido até os 3 anos de idade. Por quê? Porque atualmente a gente pensa numa intervenção que possa estar prevenindo os comportamentos e trazendo melhor qualidade de vida para essa criança. Então, por exemplo, anos atrás não se tinha o conhecimento que se tem hoje sobre o autismo, certo? Hoje se fala bastante sobre o tema. Então, é importante que a gente faça um trabalho de prevenção com essas crianças. E a gente consegue fazer esse trabalho de prevenção nesse intervalo de recém-nascido até 3 anos de idade, porque é onde eles vão apresentar os sintomas, tá? Se qualquer criança apresentar um sintoma semelhante ao do espectro autista após os 3 anos de idade, não pode mais estar classificado dentro do TEA,
tá bom? Porque ele vai estar presente mais nessa idade. Então, por exemplo, na vida adulta, vai apresentar algumas características de TEA? Não, eles vão apresentar na infância. A gente pode trazer aí uma dificuldade para identificar essas características, mas os sinais eles vão estar presentes na primeira infância, tá? Que é do 0 até 3 anos de idade. Olha, a gente sabe que você não é muito dessa área, mas tem algum remédio para ajudar ou curar o autismo? Então, os medicamentos atualmente, eles têm um fator secundário. O que isso significa? O autismo, ele não tem cura, o autismo tem tratamento, tá bom? Sim. Então, por exemplo, uma criança com TEA, ele pode apresentar aí comportamentos mais agitados, ter dificuldade de foco, e aí o medicamento, ele entra para ajudar esses sintomas e não as características do TEA, tá? Porque aí é acompanhamento clínico mesmo. É necessário fazer algum exame para ser detectado o autismo? Pergunta muito boa também. Então, para detectar o autismo é na base do estudo clínico. Então, não existem exames. Os exames, eles vão trazer para os profissionais um conteúdo de exclusão. O que isso significa? Então, por exemplo, vai verificar se essa criança ela tem uma boa audição, se ela tem uma boa visão, se ela tem questões do corpo que podem estar influenciando na dificuldade que ela está apresentando atualmente. Então, são exames de exclusão. Para fazer o diagnóstico é apenas em clínicas mesmo. Então, testes clínicos, que essa criança vai ser acompanhada através do pediatra dela, um neuropediatra ou um psiquiatra infantil também pode estar acompanhando essa criança e aí vai fazer uma quantidade de testes significativas para chegar no laudo, tá bom? Então pode ser que uma pessoa seja autista a vida toda e ela não descubra? Não saiba? É possível isso? Sim. E quais dessas questões que você falou do corpo são mais fáceis para detectar o autismo? Tá, na detecção do autismo a gente vai estar avaliando a questão, por exemplo, de contato visual. Quando eu penso em um bebezinho, esse bebê ele vai interagir com os pais, principalmente com a mãe, na hora de receber o leite, da mãe amamentar essa criança, ou na hora da fralda, para o pai ou a mãe trocar. Normalmente, as crianças que têm TEA, eles não vão ter essa interação tão expandida assim com os seus pais. Então, eles não vão olhar no rosto dos pais, eles não vão compartilhar com esses pais coisas do seu interesse. Por exemplo, o bebezinho, quando ele sente que ele gosta de alguma coisa, ele vai apontar para aquela coisa, ele vai olhar para aquela coisa, e aí os pais vão olhar juntos, né, para aquele objeto de interesse, vai ter essa atenção compartilhada que a gente chama, né? E os bebês com TEA, eles não apresentam esse repertório. Eles têm muita dificuldade também de interagir como um todo. Então, por exemplo, são bebês e crianças que vão brincar mais sozinhos, que vão evitar a presença do outro. Na brincadeira, a gente consegue também identificar algumas características. Nas nossas avaliações, a gente coloca ali um tópico do brincar funcional. O que é esse brincar funcional? Eu pego um carrinho, e aí como que eu brinco com um carrinho? Eu vou colocar esse carrinho numa base e vou fazer ali movimento de trás para frente. Uma criança com TEA, ela não vai ter essa funcionalidade no brincar. Então, normalmente, ela vai estar prestando atenção na roda desse carrinho, ou ela vai enfileirar esse carrinho, ou ela vai pegar os brinquedos dela e separar os brinquedos por cores. Tudo isso são características que a gente consegue observar na infância. Então, por isso que a criança, quando ela vai brincar com algum brinquedo da criança autista, ela não usa do jeito que é normal de usar. Sim. Porque o foco dela vai estar em outra coisa. Então, por exemplo, eles gostam muito de formas geométricas, coisas redondas, ficam reparando, por exemplo, em ventiladores, e aí perdem o tempo com aquilo. Cores também podem chamar a atenção, luz, a intensidade dessa luz, tudo isso pode estar chamando a atenção dessa pessoa com TEA. Infelizmente, hoje em dia, existe o preconceito, né? Mas só que como é que se trata
esse preconceito hoje em dia com o autismo? E se, a criança que tem autismo, se alguém comete algum bullying com ela, algum preconceito, ela se importa com esse tipo de coisa ou ela não Ela não liga. A pessoa com autismo, normalmente, ela não vai ter uma noção tão grande assim do que acontece, tá, com ela. Principalmente quando a gente pensa nos níveis de suporte. Então, por exemplo, se essa criança com TEA, ela tá no nível de suporte 3 e ela tá dentro de uma escola e ela passa por uma situação de bullying, ela não vai ter uma noção de que aquilo ali tá machucando ela, né, de alguma forma. Agora, se é uma criança de nível de suporte 1, 2, ela pode sim ter essa noção. O nível de suporte 1, ele sabe que tem alguma coisa diferente com ele. Ele tem as dificuldades ali para se comportar, mas ele sabe que tem alguma coisa de diferente. Então, assim, o nível de suporte 1, ele acaba sofrendo mais porque ele tem mais consciência do que está acontecendo. O nível de suporte 2 e 3 nem tanto, tá? Mas eles sentem da mesma forma que a gente. Eles só não conseguem expressar isso da mesma forma que a gente. Entendi. Você tinha falado antes sobre formas geométricas, sobre luz. Se uma criança autista, sei lá, estiver muito dispersa, para ajudar ela a se distrair, a pessoa pode ajudar colocando mais luz, dando brinquedos de forma geométrica para ela ficar mais calma? No tratamento, a gente tem um nome que é reforçadores. O que são esses reforçadores? São coisas que a criança gosta. Então, pode ser tanto brinquedos, coisas e objetos mesmo, porque são bem específicos para cada criança. Tem criança que vai gostar de um brinquedo, tem criança que vai gostar, por exemplo, de um utensílio doméstico da mãe. E isso pode ser utilizado como um reforçador também. E aí, para eles, os reforçadores são muito importantes. Por quê? Lá atrás eu falei para vocês da questão da dificuldade no repertório de comunicação. Então, quanto mais visual for o ensino para essa criança, melhor. E os reforçadores, eles são algo concreto, algo que a criança pode ver, tocar, sentir. Então, por exemplo, se uma professora quer passar uma demanda para esse aluno na escola, ela pode estar utilizando sim desses reforçadores para deixar ele mais centrado nas atividades, para que ele emita respostas mais adequadas nessas atividades. Entendi. E eu vejo também que hoje em dia é muito fácil de ver crianças autistas, adolescentes, na internet. E eu vejo muitos que têm um bichinho com cor forte, que leva para todo lugar. Tem alguma coisa a ver? Sim, tem crianças que precisam desses objetos, tá? Para sair da sua casa, ir para terapia ou para ir para a escola. Eles precisam carregar alguma coisa para eles se sentirem um pouquinho melhor. Faz parte. Eu vejo que as crianças autistas que eu já vi, elas se comunicam, mesmo que você esteja falando uma coisa para ela que ela não entenda, ela te responde sempre toda feliz, parece que te responde do jeito dela. Sim. Sobre crianças autistas, aqui mesmo nas Fábricas de Cultura, que é o lugar que a gente está filmando aqui o podcast, eu fazia um curso de capoeira e lá tinha um garoto autista, que ele não conseguia direito fazer algumas coisas sem a mãe dele por perto. É normal esse tipo de coisa? Dele ter que se adaptar? Sim, é o que eu falei para vocês. A depender do nível de suporte dessa criança, ela sempre vai precisar de um mediador. Sim. Quando a gente fala do tratamento, a gente sempre pensa na independência desse indivíduo, tá? Mas para chegar nessa independência é um processo gradativo. Então, no início de tudo, essa criança ela vai precisar sim de um suporte de alguém, do seu responsável, de um mediador na escola, na clínica, para estar conseguindo fazer as atividades. Então pode ser que depois de um tempo, conseguindo, vai se adaptando sem precisar de um mediador? Pode ser que sim. E é claro que a gente sempre tem que pensar em qual nível de suporte essa criança tá bom? E aí a gente consegue pensar melhor no desenvolvimento dela. Então é possível uma criança que esteja no nível de suporte 3, com essa ajuda, consiga cair pro nível 1 ou 2? Já teve algum caso assim? Ou o máximo, tipo, do 3 pro 2, do 2, quem sabe, pro 1? Então, é melhor se observar do 3 pro 2. Porque, assim, do 3 pro 1 são características muito distintas. Então, uma criança que está no nível de suporte 1, na infância, ela já vai apresentar
as características específicas para esse nível de suporte. Então, por exemplo, ela não vai ter uma dificuldade no seu repertório de aprendizagem, mas quando você colocar ela em situações sociais, vai ser algo que oferte bastante sofrimento para ela, tá? Então, para o nível de suporte do 3 para o 1 é muito grande Muito o longo. intervalo. É uma coisa muito distante. Sim. Mas Falam que- é verdade também que tem crianças autistas que são mais inteligentes do que É as isso que eu ia outras? perguntar. Olha, essa informação ela é muito importante, porque Próximo quando a semestre. gente pensa nessa questão da inteligência, realmente eles são pessoas bem inteligentes, mas eles vão focar essa inteligência em coisas específicas. O que são coisas específicas? O jeito deles de demonstrar a inteligência é diferente do diferente. nosso. É diferente, porque, por exemplo, se é uma pessoa que gosta muito de carro, ele vai ter Focar o no melhor conhecimento nesse Sobre sentido. carros, aham. Se ele decidir ser um mecânico, ele vai ser o melhor mecânico da região. Mas se você colocar ele em uma situação social, por exemplo, de conversar com outro aqui, que a gente está batendo um papo, ele pode ter um pouco de dificuldade. É claro que quando a gente pensa no TEA, a gente também tem que pensar no espectro, porque por mais que eu esteja conversando aqui com vocês, eu estou passando algumas informações um pouco padronizadas também, porque quando a gente pensa no TEA, a gente não pode colocar tudo dentro de uma caixinha. A gente sempre tem que lembrar daquela questão das cores, do azul muito escuro para o azul muito claro. Então, assim, tem características que uma pessoa dentro de um nível de suporte 1, ela consegue se desenvolver muito bem e que ela não vai apresentar tanto esses comportamentos tão padronizados como eu estou falando aqui para vocês hoje, tá bom? Então é importante ressaltar isso, mas a inteligência deles sempre vai ser focado num assunto de interesse, e aí eles vão ser muito bons nisso mesmo. Eu ouvi falar que existe um método chamado ABA, mas o que é isso? Como é que isso funciona? Tá. O ABA, ele é uma ciência, tá bom? Por que ele é uma ciência? Porque ele vai embasar aí estudos científicos. O que a gente faz lá na clínica é tudo embasados em estudos e nada em achismo. E aí, por que o ABA é importante? Porque ele vai analisar o comportamento do indivíduo. Por exemplo, todo mundo, tá? Isso a gente não precisa pensar só para pessoas com TEA. Todo comportamento, ele é aprendido e ele sempre tem as suas fases. O antecedente, o que acontece antes daquela situação, a resposta que foi emitida ali naquele momento e a consequência. Então, por exemplo, quando vocês sentem fome, isso é um antecedente. Qual que vai ser a resposta de vocês? Procurar algo para Procurar comer. comida, né? Vocês vão ficar satisfeitos e aí essa satisfação vai ser a consequência. Isso aqui gosta de comer. Aí vamos Porque é pensar nessa questão da comida ainda. Vocês estão com muita fome, vocês vão num restaurante e esse restaurante é algo que vocês gostam muito de frequentar e aí vira o seu restaurante preferido. Sempre que bater uma fominha e vocês estiverem ali perto daquele restaurante, vocês vão querer passar lá, porque vocês sabem que lá a comida é gostosa, a comida é boa, e aí é um comportamento aprendido. Tudo que a gente faz hoje são comportamentos. E aí a análise do comportamento, ela vai estar verificando as suas funções e como que a gente pode modificar para uma melhoria dessas crianças, tá bom? Tá. Você conhece Não, alguém com autismo, não? Ou não? Não, Pra não conheço gente- ninguém. Acho que você não conhece aqui alguém com autismo, acho que é a Kemi. Você conhece, né, Kemi? Eu já fiz circo com 2 meninos autistas. Não sei qual era os níveis deles, mas... eu acho que não dá pra saber, eu não- assim, só olhando. Eu particularmente não conheço nenhum autista. Se eu conheço alguém, mas assim, eu nunca vi assim que era realmente autista, né? Nada comprovado. E como que foi para você lá no circo? Quando você se deparou Então, com essa diferença? vamos Foram dizer assim? 2 em tempos diferentes. O primeiro, eu acho que não chegava a ser um nível 3, porque ele era bem independente mesmo, ele se fazia especializava. tudo que nem as outras pessoas.
Mas o outro eu acho que já era o nível um pouquinho maior, mais elevado, porque às vezes ele ia com a mãe dele, aí ele ficava lá um pouco sentado, aí depois os professores chamavam ele pra entrar pra aula. Tem como a gente descobrir, tipo, do Diferenciar. nível de 1, do 1, do 2 e do 3 por convivência ou só quem é especialista consegue? Eu sou muito especialista. Fica mais fácil para os especialistas, tá? Mas assim, quando eu falo do nível de suporte, é sempre assim, o grau de dependência que essa pessoa vai ter do outro. Então, no nível de suporte 3, essa pessoa vai precisar muito do outro. Então, provavelmente vai ser uma criança que vai estar sempre acompanhada por alguém para estar fazendo as suas atividades. No nível 2, é intermediário. Algumas coisas ele vai conseguir fazer sozinho, outras coisas ele vai precisar desse suporte. O nível 1, ele tem bastante independência, tá? No nível 1, ele precisa mais de um treino social, para ele saber como ele se colocar nas situações sociais, para ele entender as suas emoções e conseguir se colocar diante delas, tá? Então, é algo que vocês não vão ver, por exemplo, no nível de suporte 1, com uma frequência, ele sendo acompanhado por alguém para fazer as suas atividades. Ele vai precisar, assim, vez ou outra, de uma mediação de alguém, mas não de uma forma tão constante como o nível de suporte 3, por exemplo. Eu tenho uma curiosidade. Tem muita diferença, assim, do síndrome de Down pro autismo? Tem. Tem? Tem bastante diferença. Uma diferença que eu trouxe para vocês é a questão da fisionomia. Na síndrome de Down a gente consegue ver através olhando para essa pessoa. E assim, o síndrome de Down, eles apresentam comportamentos existentes da mesma forma que o TEA, mas são diagnósticos distintos um do outro, tá? Tá. E aí, o que fica mais fácil de identificar realmente é na parte da fisionomia, para quem não é da parte clínica. Entendi. Na minha escola tem uma menina que eu estudo de manhã, e aí tem uma menina à tarde, acho que do 8º ano, com síndrome de Down. Aí nas aulas ela sempre tá acompanhada por uma professora eu acho que essa professora que dá aula para a sala, ela é especialista em dar aula para os alunos normais e dar aula para outra menina, então ela acompanha todos, ela não precisa de uma mediadora para ajudar ela, uma pessoa para ficar com ela. Uma coisa importante também quando a gente pensa síndrome de Down e autismo, quando a gente vai pensar no TEA, tem algumas coisas que a gente consegue identificar. Então, por exemplo, comportamentos restritos e repetitivos. Comportamentos restritos são coisas que a criança vai fazer com muita frequência, porque ela gosta muito daquilo, tá? Comportamentos repetitivos, é o que eu falei para vocês das estereotipias. Podem ser estereotipias tanto motoras, então movimentos excessivos com o corpo, como vocal. Então, emitir sons sem função comunicativa. Ela não tá querendo conversar com você, ela só gostou de um sonzinho ali, ela tá emitindo esse som várias vezes. Tem a questão da parte social, então da comunicação social. O que é a comunicação social? Tanto isso que a gente está fazendo agora de trocar ideia um com o outro, tanto na parte de interação social com o outro. Então, por exemplo, atividades sociais, de sair, de passeio. Aqui a gente está falando do TEA. Quando a gente fala da síndrome de Down, essas características que eu falei para vocês agora não estão presentes, tá? Eles vão ter uma dificuldade mais motora, porque eles vão ter um corpinho mais molinho, e aí eles vão precisar de atividades para isso. Eles podem apresentar, sim, um comportamento resistente, mas não vai ser vinculado com as características do TEA, tá bom? É importante ressaltar isso. O que a tecnologia pode ajudar no tratamento de uma pessoa autista? Que tá evoluindo aí, né? Tem inteligência artificial, já um montão de coisa. Antes não era pra ajudar uma pessoa autista, não é agora do mesmo jeito, porque tem tecnologia, como ele falou, inteligência artificial. Como que ajuda? A tecnologia, ela pode ajudar com as pistas visuais, que eu falei para vocês anteriormente, porque eles precisam muito desse concreto. Então, por exemplo, uma criança que não tem a verbalização concretizada, que não tem a comunicação com o outro, ela pode estar usando de um tablet para ela estar fazendo a comunicação alternativa dela, através das figuras. Ela pode estar tendo material adaptado dentro desse tablet. E hoje a tecnologia
tecnologia é muito forte para todo mundo, e principalmente vocês, crianças. Então, nós terapeutas, a gente consegue utilizar também como uma fonte de reforçador. Mas é muito importante limitar esse acesso também, tá? Porque um acesso excessivo da tecnologia pode estar fazendo com que essa criança, por exemplo, tenha uma dificuldade ainda maior de desenvolver a sua fala, porque elas têm uma questão que se chama ecolalia. Aí, por exemplo, elas assistem um desenho, e aí a frase que tiver ali naquele desenho, ela vai ficar repetindo constantemente. E isso pode prejudicar, na verdade, que ela tenha uma linguagem mais funcional quando a gente fala do excesso dessa tecnologia, tá bom? Tá. Mas rapidinho, sobre o que você falou do jeito dela de se comunicar com a pessoa meio da tecnologia, com formas, esse tipo de coisa. Se pra ela é difícil de conversar com alguém, tem algum jeito dela conseguir, tipo, eu quero comer e conseguir falar pra pessoa através desse tipo de coisa? Tipo, como que ela consegue? Por imagens? Por imagens. A gente chama de comunicação alternativa, tá? E aí tem 2 nominhos, o PEX, que é muito conhecido, e agora tá chegando também o Flipbook, que as fonos lá do centro utilizam. Eles têm a mesma função, tá bom? A função é a comunicação através da imagem. Então, essa criança, ela começa o ensino trocando a imagem com o seu mediador, do que eles gostam, dos tipos de reforçadores. Depois, eles aprendem a apontar para aquela figura. E aí, quando a criança não é verbal, essa comunicação alternativa, ela tem que ser utilizada de uma forma bem efetiva por todos que estão dentro do convívio. Então, em todos os momentos, essa comunicação alternativa tem que estar presente para a gente conseguir ter uma comunicação mais funcional. Mesmo ele não sendo verbal, trazendo ali uma linguagem para a gente consegue utilizar as imagens como uma forma de comunicação. Entendi. Existem vários mitos do autismo, né? Que várias pessoas criam, não sabe se é verdade ou se pode ser mentira, né? Você conhece algum mito do autismo? Que as pessoas fazem, aí começa a falar, todo autista faz, sei lá faz o quê. Isso, mas que não criam é alguma verdade. coisa, mas tem nada comprovado. E não... Olha, o que eu posso estar falando para vocês é dessa visão um pouco mais padronizada, porque assim, hoje aumentou sim as informações sobre o autismo, porém ainda se tem uma visão muito padronizada do que é o autismo. Então, o autista, ele vai sempre emitir estereotipias, ecolalias, ele sempre vai ter comportamentos agressivos, por exemplo. Isso é algo bacana de se falar. Se associa muito o TEA a comportamentos agressivos, tá? E é o que eu falei para vocês. Todo comportamento, ele é algo aprendido. Então, antes da gente identificar essa pessoa com TEA como uma pessoa agressiva, a gente tem que verificar como que é o ambiente dela. Então, como que ela está sendo reforçada. Por exemplo, se essa criança, ela não é verbal, mas sempre que ela quer pedir alguma coisa, ela bate na mão de alguém e ela recebe o que ela quer, ela vai aprender que ela batendo na mão de alguém, ela vai receber o que ela quer. E aí podem associar uma agressividade. Mas não é uma agressividade, tá? Normalmente eles não têm um repertório mais explorado na questão da comunicação, da linguagem, e aí eles vão para comportamentos mais básicos, comportamentos um pouquinho mais primitivos, para tentar chamar a atenção do outro para conseguir o que deseja. Então, esse é um mito muito grande, e a questão de padronizar muito os comportamentos dessas pessoas com TEA. Existe sim as características e os sinais, mas nem todo autista é igual. Cada autista tem as suas características. Também. Sim. Sim. Vanessa, pra gente fechar as nossas perguntas, olha, a gente sabe que você não é da área médica, mas você acha que futuramente pode existir alguma cura para o autismo? Não. Não. É apenas com tratamento mesmo, tá bom? Porque quando eu falo de autismo, eu falo de questões neurológicas. E aí é bem difícil a gente pensar numa cura nesse sentido.
Mas o tratamento, ele já ajuda em muitos aspectos. É o que a verdade. gente estava conversando. Essa criança, no início do tratamento, ela pode precisar de muita ajuda. E conforme ela for desenvolvendo nesse tratamento, ela ir se tornando independente nas habilidades dela. Sim. Um autista, assim, você falou, né, que quando ele vai pedir alguma coisa, ele não tem muito a noção, assim, da força, né? Que ele vai pedir alguma coisa assim, chama assim a pessoa. Em vez dele só chamar assim, ele vai lá e dá um tapa na pessoa. Se dependendo do autismo nível 1 ao nível 3, ele vai ter essa noção? Ele noção de força. De força. Tipo, se o nível 3 tem bem menos noção das coisas que faz, se é muito forte, se é muito fraco, se é rápido. Existe uma variedade muito grande, tá? Quando a gente fala dessas questões. Mas quando eu falo da questão da intensidade, da força, tem crianças que vão ter, sim, noção disso e tem crianças que não. As crianças que não vão ter noção disso são crianças que vão ter dificuldade com tônus muscular. O que é o tônus muscular? Por exemplo, vamos imaginar que aqui tem uma caneca em cima da mesa. Sim. E aí, para eu pegar essa caneca, eu tenho que mensurar a minha força. Se eu pego muito leve, eu não consigo levantar essa caneca. E se eu pego muito forte, eu posso derrubar essa caneca e essa caneca quebra. A criança que tem dificuldade com o tônus muscular, ela não tem essa menção. Então, por exemplo, ele comentou da questão do tapa, né, do tocar. Ele pode tentar tocar e ser algo muito intenso e a pessoa achar que tá querendo brigar, bater, agredir, não é. É só porque ele não tem essa mensuração da força dele, tá bom? Mas tipo, se pode ser que uma pessoa com autismo, ela está brava com uma pessoa. Se ela acabar dando um tapa, como que a pessoa que recebeu vai conseguir saber diferenciar se foi sem querer, por falta de... Então, o TEA, quando a gente pensa nas emoções, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade com as emoções. Então, por exemplo, todo mundo tem dificuldade com emoções, porque emoção é algo muito complexo. Mas eles vão ter mais ainda. Então, se eles vão ficar irritados com alguma coisa, eles podem sim querer dar um tapinha, querer ter algum comportamento um pouco mais agressivo. Mas aí é porque ele não tem um repertório básico para ter outro tipo de comportamento. E aí, o que ele aprendeu ali naquela situação foi esse tipo de situação. E aí, para identificar, essa criança, ela consegue verbalizar o que ela está sentindo? E mesmo as crianças que conseguem verbalizar, que têm a linguagem já concretizada, eles também vão apresentar dificuldades, tá bom? Então, como que eu posso dar um exemplo para vocês? Tem uma criança autista que ela é verbal. E aí ela quer me pedir alguma coisa. Só que ele está aprendendo a utilizar essa comunicação, certo? E aí, o comportamento que ele mais utiliza para pedir alguma coisa é dar um tapa, ou por exemplo, morder a mãozinha, morder os dedinhos. E aí, ele sempre vai para o comportamento que já está condicionado. O que é isso? Um comportamento já aprendido. Para ele ter o repertório da linguagem, ele vai precisar de muitos treinos, de um mediador que tenha informação sobre isso, para treinar. Então, essa criança foi bater no braço para conseguir alguma coisa. Quer uma bala. Aí foi bater no braço de alguém, na mão de alguém. Não entrega esse doce, essa bala, no momento que ele bateu. Se for uma criança verbal, você vai estimular ela a falar: olha, eu quero a bala, eu quero o doce, por favor. Depois que falar, aí sim entrega. E é claro que a gente sempre tem que fracionar esse ensino. Se a criança estiver no começo desse treino da comunicação, quero uma bala, é algo muito difícil. Então, eu quero algo um pouquinho mais fácil, tá? Ou apenas apontar para aquele objeto de desejo. Você pode estar dividindo esse conhecimento em várias partes e não associando a questão do bater, tá? Porque se a criança bater e você entregar o que ela deseja, ela vai entender que ela sempre vai conseguir as coisas batendo. Então, é mais uma questão de ensino de habilidades. Olha, eu também não imaginava que eu ia receber tanta informação, né? Isso porque é só o primeiro bloco. Tá, uma pergunta antes de fechar o bloco. Quando você estava contando sobre a criança, agressões
tapa, Do tapa. ela consegue entender... A raiva dela é uma coisa racional? Tipo, ela tá brava por uma coisa que ela realmente precisa estar brava? Ou ela pode, tipo, do nada ficar brava ou feliz ou É algo triste? que é racional, assim, né? Por Tem uma as coisa... duas situações. Tem a situação onde a criança ela vai expressar um sentimento ali e vai ter uma função para aquilo. E tem as crianças que têm uma desregulação emocional mais acentuada. Então, em momentos que não é para rir, vão estar rindo. Em momentos que não é para estar bravo, vai estar bravo. Então, tem as duas situações. A gente vai fechando esse bloco já. Dá uma Já pausa já a pra gente comer. volta. Pausa pra comer, né? É bastante informação. Muita informação. Depois dessa, É agora eu isso. sou É isso aí. especialista em autismo. Ai, que bacana! Uma pós-graduação. Obrigada. É. Agora? Agora é o pra ela como ping-pong. funciona. Ping-pong é o seguinte. A gente vai falar uma palavra, você vai falar a primeira palavra que vier na sua cabeça. Bora lá. Responder tudo com Vamos uma lá. única palavra. Quem começa falando pra ela? Quer começar? Kemi, vai. Ah, quem começa? Tá bom, Foi? começa. Educação. Tudo. Autismo. Só uma palavra? É. É difícil. Todo mundo que vem aqui pra tentar não consegue. Não pode ser duas? Não. Não, tem que ser só uma. Então tá, vida. Boa. Dificuldade. Dificuldade. Aprendizagem. Saudade. Amor. Música. Legal. Esporte. Divertido. Crianças. Fofas. Viagem. Viagem. Importante. Profissão. Profissão. Pode repetir? Pode, eu acho. Pode, né? Tudo. Sonho. Sempre. Infância. Infância. Memórias. Podcast. Legal. Racismo. Crime. Sucesso. Felicidade. País. País. Brasil. Internet. Internet. Vai, uma palavra. Eu tenho. Não tá ajudando muito. 5, 4, 3, 3. 2. Limite. Limite. É ídolo. Ídolo. Ai, eu não tenho. Ídolo. Eu. Boa. Guerra. Ai. Tristeza. Terapia. Essencial. Coragem. Força. É isso. Esse foi o nosso Ping-pong. ping-pong. E agora a Ping-pong, gente agora a gente vai vai- para as perguntas Pergunta dos nossos Dos nossos seguidores. inscritos. É. Quem começa aí? Eu começo? Quem vai começar? Eu vou começar. Uma pergunta pra você da Karina Miranda, de Indaiatuba, São Paulo. Meu filho Miguel tem 12 anos e desde os 3 anos percebo que ele tem atitudes autistas. Porém, a psiquiatra disse que se ele tivesse autismo seria de grau leve. O mais certo é o TDAH e foi medicado com Ritalina. O comportamento dele mudou bastante. Está apresentando sinais de raiva, problemas escolares, letargia e compulsão alimentar. Já estamos em busca de outras opiniões profissionais. Minha pergunta é: ele recebeu o diagnóstico errado ou foi erro da medicação? Tá. Ele pode ter o TDAH, que você falou, né? O TDAH como um diagnóstico primário e o TEA como um diagnóstico secundário, que é o que a gente chama de comorbidades, tá? Então, sempre o diagnóstico primário vai ser o central, que aí no caso dessa mãezinha, a criança com TDAH, e provavelmente o TEA como um diagnóstico secundário e ainda mais
estou fazendo uma introdução muito a partir do que a médica trouxe para a mãe também, tá? Sim. E aí o TEA como diagnóstico secundário, nível de suporte 1, então ele não tem características tão evidentes assim, mas que podem ser enquadradas dentro do TEA. E aí, em questão de medicamento, não sou médica, não posso opinar tanto sobre isso, mas eu acredito que, pelo que vocês me passaram até agora, não foi um diagnóstico errado, e sim mais nessa questão de um diagnóstico primário ser o TDAH. E aí pode ser, sim, que o TDAH ele também vai apresentar aí características de emocionais, irritabilidades e tudo mais, que podem também ser justificadas também com o diagnóstico de TEA, tá? Então, assim, um vai se conversar com o outro, mas pelo que a médica disse, o percentual mais elevado é do TDAH mesmo. E aí a medicação eu não consigo trazer aí para vocês as informações, porque eu não sou médica, né, para estar trazendo se é certo ou errado. Certo. Tá bom. Agora eu vou fazer uma pergunta do Marcelo Bach, de Brusque, em Santa Catarina. Meu filho Gabriel é autista e tem 4 anos. Tem dificuldade para se comunicar. Faz tratamento com fono e outros especialistas. Ele tem hiperfoco em letras e números. E isso pode ser ruim para a alfabetização no tempo certo. Ele foi diagnosticado com ecolalia, ou seja, ele repete as palavras e frases que escuta. A pergunta é, pode me falar melhor sobre isso? Existe algum tratamento? Tá, a ecolalia, ela faz parte do transtorno do espectro autista, tá bom? É uma das características quando a gente pensa no diagnóstico. Então, tá tudo muito bem agrupado. E aí, como eu falei para vocês anteriormente, a ecolalia é um indivíduo que está assistindo, por exemplo, um filme ou um desenho. E aí ele vai repetir bastante determinadas palavras ou frases desse filme, desse desenho. Quando ele assiste um desenho e logo de imediato ele emite esses sons, a gente chama de ecolalia imediata. Quando ele assiste um filme, aí no dia seguinte ele vai emitir determinada palavra ou frase desse filme, ou até mesmo coisas que ele escuta ao redor das relações que ele tem cotidiana, ele repetir posteriormente isso, é uma ecolalia tardia. Então faz parte do diagnóstico do TEA. A fono, ela consegue aí estar auxiliando na diminuição dessa ecolalia. É importante ressaltar que sempre quando a gente fala de sinais do TEA, a gente nunca vai cessar nada, a gente vai trabalhar com diminuição, tá? Porque o cessar é uma palavra muito forte. A criança, ela pode sim ter uma linguagem funcional e ainda, em determinados momentos da vida, apresentar características ecolálicas. Consegui responder? Sim. Conseguiu. Agora eu quero fazer uma pergunta, tá vindo aqui da Elaine Cardoso, lá de Mariporã, São Paulo. Tem um filho de 11 anos, com autismo nível avançado e já fez acompanhamento há 9 anos. A pergunta dela é, por que não se sabe as verdadeiras causas do autismo? Porque não se sabem as verdadeiras causas do autismo, ainda se está estudando muito, e é muito importante a gente pensar no transtorno, nessa palavra transtorno. Quando a gente pensa em transtorno, a gente não consegue trazer uma casualidade para o evento. Então, o que isso significa? Existem vários fatores que justificam o comportamento de uma criança autista, por exemplo, não apenas um. Então, os estudos, eles mostram que o que está mais forte hoje em dia é a questão genética e a questão ambiental, tá? Para identificar uma criança com TEA. Para identificar, não, para falar um pouco sobre essa questão da casualidade, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de ambiente, o ambiente não é, por exemplo, aqui onde nós estamos inseridos. É o ambiente ultrainterino. Então, o que acontece com a criança nesse processo da gravidez? Tanto na fecundação dessa criança, quanto no desenvolvimento dela dentro do útero, tá? Então, hoje a gente tem essas duas informações mais fortes.
causas genéticas e ambientais. E por se tratar de um transtorno, a gente não consegue definir como uma única coisa, como uma única função, porque existem várias categorias para entender a casualidade do autismo. Obrigada, Certo. viu? Agora, uma pergunta da Maria Haas, de São Caetano do Sul. Minha filha Mariana tem 16 anos, tem autismo avançado, além de deficiências múltiplas. Não se comunica e é muito agressiva. Repete gestos e palavras por muito tempo seguido. Desde os 3 meses faz acompanhamento com a psicóloga e outros especialistas. Ela fica na PAI o dia todo, percebo que fica mais tranquila. Minha pergunta é, tem algum tratamento que também posso fazer para ajudá-la? Tratamentos embasados em aba, tá? A PAI é uma ótima instituição, porque aí ela consegue ter múltiplas atividades durante o seu dia, e aí exercer funcionalidades dentro dessas atividades, e aí ocupa o tempo dessa adolescente, ela consegue permanecer mais tranquila e voltar mais tranquila para casa também. Porém, o tratamento que tem mais evidência para as pessoas dentro do espectro autista é com o ABA, tá bom? Sim. E aí, no caso dela, como ela é um nível de suporte 3, uma quantidade de carga horária grande. Aí depois pode pensar na diminuição, mas inicialmente uma carga horária um pouquinho maior. Eu tenho uma pergunta da Adriana de Souza, de São Paulo. Tenho um filho de 26 anos. Eu descobri que ele é autista há aproximadamente uns 10 anos. O pai dele nunca admitiu o problema. Achava que batendo nele iria melhorar. Discutimos muito, foi muito difícil, mas nunca desisti. Hoje o Gabriel vive praticamente dentro do quarto, é bagunceiro e a higiene pessoal é péssima. Ele sofreu bullying na escola e até hoje não quer mais estudar. Fica apavorado ao sair na rua. Minha pergunta é, isso é por conta do autismo? Como podemos melhorar? Sim, é por conta do autismo e também por conta dos ambientes onde essa pessoa foi inserida, tá? Qual é o nome do filho, ela fala? Gabriel. Aonde o Gabriel foi inserido. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado com o tratamento que é ofertado para essas pessoas, porque senão a gente pode trazer um ambiente aversivo para eles. O que é um ambiente aversivo? Ambientes onde ele não vai querer frequentar ou pessoas onde ele não vai querer se relacionar. Então, assim, o conselho que eu dou para ela é a busca do tratamento, tá? O tratamento adequado e especializado em aba. Vai ser difícil, não vou mentir, porque agora ele tá com 26 anos, então quanto mais demorado é a busca do tratamento e de um tratamento específico e adequado, mais difícil é, mas ainda assim tem chances dele desenvolver, tá bom? E assim, eu não sei qual que é a condição financeira dessa família, mas se tiver oportunidade de fazer alguma sessão, algum acompanhamento domiciliar primeiro e depois ir trazendo, levando esse menino para o ambiente externo, é melhor, porque ele entrou em um estado de sofrimento tão grande que o mundo externo para ele é muito perigoso. Então ele quer um aconchego, sabe? É como se ele criasse dentro da casa dele uma concha de proteção. E aí ele se sente confortável. Então provavelmente ele passou por muitas situações aversivas e hoje ele tem medo de se expandir. Então, se for possível, na verdade, iniciar um tratamento dentro da casa dessa mãezinha e depois ir passando para ambientes mais externos, levando ele para clínicas e instituições adequadas, eu acredito que pode estar ajudando. Tá. Agora aqui uma pergunta aqui do Bruno Mendes, de São Caetano do Sul, São Paulo. Acompanho um grupo de crianças com autismo em minha igreja e percebo que as pessoas têm muitas dúvidas e dificuldades de interação. A pergunta dele é, como deve ser a abordagem a uma criança com autismo? Uma abordagem a uma criança com autismo pode ser a mesma abordagem com qualquer criança. Você criar um vínculo com ela, tá? Então, essa criança, ela precisa confiar em você, porque o externo é muito assustador para ela.
E aí, você criando um vínculo, trazendo coisas que ela gosta, criando uma relação bacana com essa criança, você consegue desenvolver outras coisas posteriormente. Então, assim, estabeleça momentos de vínculo. E aí, na terapia, por exemplo, fica uma coisa um pouquinho padronizada, a primeira sessão é uma sessão de vínculo. Mas, na verdade, o vínculo ele acontece em todas as sessões. Porque é importante a criança confiar no terapeuta, confiar no responsável que está ali por ela, para que ela possa se expressar da melhor maneira. Cada sessão ela vai se aproximando mais. Isso. Agora uma pergunta da Daniela Cardoso, de Aracaju. Sou assistente social. Trabalho com um grupo de mulheres que algumas são mães de autistas. Minha pergunta é: como podemos ajudar essas mães na inclusão social para que sofram menos preconceito ou rejeição por causa do histórico de seus filhos? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acredito que o básico de tudo é ofertar conhecimento para a população de forma em geral. Porque, assim, essas mães, só elas sabem o sofrimento que elas carregam, tá? Então, vocês comentaram do dia 2 de abril. Ou por que o dia 2 de abril é importante? Porque nessa data se oferta conhecimento, se fala o que é o autismo, se fala dos direitos, das características que eles apresentam, como eles podem se comportar para que a sociedade tenha um olhar mais empático. Então, eu acredito que o começo de tudo é educar a sociedade, porque educando a sociedade, as pessoas elas começam a ter um olhar mais empático para essas pessoas. Então, ela pode educar as pessoas ao redor dela. Se ela está num lugar de assistência social, ofertar primeiro para essas mães um momento de acolhimento, redes de apoio para elas. Essas mães elas precisam de terapia, elas precisam de momentos de lazer, elas precisam entender que elas não são apenas mães, que elas são mulheres, que elas têm desejos, que elas são filhas, irmãs, que elas ocupam vários papéis na sociedade, não apenas mães. E ofertar para elas esse momento de aconchego, de carinho, de lazer e educar as pessoas mais próximas que estiverem perto delas para que elas possam ter uma rede de apoio acessível. Próxima pergunta é do Wellington Costa e da Adriana Martins, aqui de São Paulo. Somos pais do Tomás. Ele tem 6 anos, é autista de suporte nível 2. Está fazendo uso de canabidiol há 2 meses. E notamos uma diferença significativa positiva em seu desenvolvimento. Minha pergunta é: o que você acha do tratamento com canabidiol em crianças autistas? Tá, o tratamento com canabidiol para crianças autistas vem ganhando aí um espaço, e eu acho sim importante. Eu acho que tem que ser bem conversado com a equipe multidisciplinar dessa criança, com os médicos que acompanham, neurologistas, psiquiatras. Por quê? Porque não só canabidiol, mas qualquer medicamento, tá? Quando se faz uso do medicamento, existe um período para esse medicamento ir absorvendo no organismo da pessoa e aí sim ela ir apresentando as características importantes, né? Diante deste medicamento, porque num primeiro momento existe mais efeitos colaterais do que realmente a funcionalidade desse medicamento no organismo. Então, tá sempre conversando com a equipe multidisciplinar dessa criança para entender se esse medicamento realmente está ajudando no desenvolvimento da criança ou se a partir desse medicamento houve alguma mudança de comportamento que possa ser investigado um pouquinho melhor e pensar em um outro tipo de medicamento, tá? Então, é fazer o uso do medicamento, mas sempre com muito cuidado com a equipe médica e com a equipe clínica da criança. Então, o canabidiol, ele só começa a fazer efeito ao passar do tempo, então? Não só o canabidiol, qualquer medicamento que você for utilizar. Tá. Num período aí de 15 dias, 10 a 15 dias, para ele começar a ter o efeito mesmo que os pais buscam. Porque, a princípio, existem muitos efeitos colaterais. E aí, o que acontece? Qual que é o grande
perigo dos medicamentos, porque nesse momento dos efeitos colaterais, os pais eles podem se assustar. E aí eles tiram o medicamento, por exemplo, pode acontecer, tá? Não digo que acontece sempre, mas eles podem tirar esse medicamento de uma forma muito imediata. E aí isso é errado, porque é necessário fazer o desmame desse medicamento. Então, ir tirando ele de forma gradativa, até chegar um momento que a criança não faz mais uso desse medicamento. Mas quais podem ser os efeitos colaterais nesse tempo que não começa a funcionar? O que bem? mais assusta os pais, questão de irritabilidade, comportamentos agressivos, autoagressivos, a criança se machucar, heteroagressivos, a criança querer bater. E aí isso assusta muito, a criança fica muito agitada, pode ficar muito agitada ou ficar muito apática. Efeitos colaterais mais sérios, desmaio, situações onde a criança passa aí por momentos de convulsões, por exemplo, pode acontecer com determinados medicamentos, até porque a gente está falando de organismo, e cada organismo funciona de alguma forma, né? Então, desmaio e a questão das convulsões são efeitos colaterais mais graves. E os efeitos colaterais um pouquinho mais a menos, nesse sentido da agressividade, da agitação, que assusta os pais. E aí os pais podem querer fazer a retirada desse medicamento de uma forma imediata. E lá na clínica a gente sempre aconselha, olha, se vai fazer a troca de um medicamento, conversa com o seu médico certinho e faça o desmame, porque a retirada imediata pode ser muito prejudicial para essa criança. Tá. Agora aqui, a penúltima pergunta, que é do Marcelo Campos, aqui de São Paulo mesmo. Ele tá perguntando aqui, né? Tá falando. Sou músico e tenho convivência com vários alunos autistas. Pergunta dele é: qual a importância da musicoterapia no processo de adaptação da criança com espectro autista? É muito importante. Na musicoterapia, a criança ela pode ter, por exemplo, tem algumas crianças que elas têm dificuldades com barulhos de palmas, cantos de parabéns. E na musicoterapia, o terapeuta ele pode estar trazendo uma regulação melhor nesse sentido, dela se sentir um pouco mais confortável dentro dessas situações. Desenvolve um repertório melhor dentro do campo da comunicação. Essa criança ela consegue se comunicar melhor, ela consegue se expressar melhor também. Quando a gente fala da comunicação socioemocional, ajuda bastante dentro desse repertório. Então, a musicoterapia é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Tá, mas qual seria o tipo ideal de música que ele poderia usar? É muito específico, porque as músicas, elas também vão servir como reforçadores para essa criança. Então, depende muito de cada criança. Isso. O terapeuta ali, no caso, ele vai investigar qual que é o gosto musical melhor para essa criança e propor gostos novos também. Tá. Então tá bom. Agora a gente vai para a última pergunta, da Jeane, do Rio de Janeiro. Tenho 2 filhas gêmeas de 8 anos com autismo. Uma tem nível 1 e outra grau 2. Minha pergunta é: como os pais devem se preparar com o filho autista na pré-adolescência? Nossa! Olha, terapia é sempre o melhor caminho, tá? Se preparar na adolescência, eu acredito que aí na adolescência, porque acontecem mudanças de comportamento, né? Sim. Então a criança ela vai começar a ficar mais curiosa, a parte social começa a mudar, começa a ter interesse por namoradinhos e tudo mais. Então, assim, ter a atenção que qualquer pai tenha, mas fazer o uso das terapias para que eles consigam ajudar melhor dentro desse campo, porque a adolescência ela é onde a parte social vai ser mais explorada. Então, por exemplo, pode acontecer de uma pessoa dentro de um nível de suporte 1 conseguir ser mais vista dentro do TEA na adolescência, porque na adolescência ocorrem diversas situações sociais onde essa criança precisa explorar essas situações, e ali ela pode ter dificuldade. Então, assim, deixá-la explorar da forma adequada, ter um olhar atento de pai e fazer o acompanhamento com um terapeuta comportamental para estar ajudando essa criança a entender as suas emoções e se colocar diante delas também.
Tá. Os seguidores Então foi capricharam nas perguntas, Sim. né? Vai, cada pergunta, hein? Uma é mais difícil que a outra. Aham. Tá, então. Então a gente foi já isso, tá né? chegando ao final do podcast. Ah, Aprendi bastante Que hoje. bom! Fiquei muito feliz de participar A aqui gente com quer vocês. agradecer Obrigada. essa presença. Obrigada. muito Obrigado legal. pela presença aqui. Muito obrigada. Foi muito legal mesmo. se quiser. Se quiser, pode deixar as redes sociais aqui. Tá, eu vou deixar então do lugar onde eu trabalho, tá bom? Eu vou colocar os nomes certinhos. Os A nomes gente- mais específicos, porque no Instagram é fácil de achar. Tá. Então, vocês conseguem buscar por Centro de Apoio Autista. Aí vocês vão achar a gente. Tem também uma outra rede social que é o Diversão com Teia. Uma informação importante. Nós lá do Centro de Apoio temos o Fábio Oliveira, o Felipe Campos e a KT, que são organizadores aí desse projeto do Diversão com Teia, que eles levam os adolescentes para passear por São Paulo. E aí é muito importante porque eles ofertam para eles experiências importantes e aonde eles conseguem ajudar em qualquer momento de dificuldade. E é o primeiro projeto criado aqui no Brasil. Então, é um projeto que a gente chama de projeto pioneiro, criado pelo Fábio e pelo Felipe e pela KT. E aí o nome é Diversão com Teia, é só jogar lá no Instagram que aparece. E nós temos um novo Instagram que é Você no Centro, que também é um podcast, olha que legal, que foi criado recentemente e que aí lá aborda assuntos totalmente diferentes. Então são essas 3 indicações que eu passo para vocês. Muito legal, viu? Obrigada. A gente pode ir lá ser entrevistado? Olha, pode, Pode? pode, eu acho que mandar um convite, né? E A aí gente conversa desenrolar lá. direitinho, quem sabe, né? A gente vê lá. E esse foi o nosso podcast de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho das notificações. E Compartilhe compartilhe o o vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.